Vamos conversar então um pouquinho sobre os erros que você pode cometer para o seu planejamento de 2023. O primeiro erro, e talvez o mais óbvio que você possa cometer, é justamente não fazer um planejamento. Seja por que razão que você possa estar imaginando a possibilidade de não ter um planejamento para o seu ano que vem, desista dessa possibilidade. Porque, primeiro entenda, né? O que é um planejamento? O planejamento, ele não está escrito em pedras. O planejamento, ele não é imutável. O planejamento, ele não é uma obrigação. O planejamento, ele vai te mostrar de onde você está hoje e para onde você vai. E aí você traça uma perspectiva de rota. Quais são esses caminhos? O que você vai fazer para chegar onde você quer chegar? E o que acontece? Lembra sempre do Waze. O Waze, ele te mostra o ponto de partida, o ponto de chegada. Mas pode ser que no meio do caminho ele recalcule a sua rota, porque ele encontrou uma rota melhor, porque aconteceu um imprevisto. E a mesma premissa vale para o seu negócio. Pode ser que no meio do seu planejamento você tenha que recalcular sua rota. Mudou o seu destino? Não. Mudou o seu ponto de partida? Não. Eles continuam o mesmo. Mas você talvez tenha que encontrar uma rota mais adequada, você descobriu uma rota melhor, ou você teve algum imprevisto no meio do caminho, você teve que replanejar o caminho que você estava fazendo. Então, de maneira nenhuma, deixe de fazer o planejamento. Ele é muito importante para servir como guia, sabe? É um outro exemplo, um barquinho. Você tem lá a sua bússola para saber que caminho fazer para chegar no seu destino. Então, quando você começa uma viagem de barco, pensa lá nas grandes navegações, normalmente eles tinham um destino onde eles queriam chegar. E aí eles usavam a bússola como, né, o que iria guiar eles nesse caminho. Podia ser que eles tivessem que mudar de caminho porque aconteceu uma tempestade, porque eles acabaram saindo da rota. Sim. Então eles replanejavam o caminho, mas nunca o destino. Segundo erro, achar que por ser algo fácil demais não precisa planejar. A gente não planeja só os grandes marcos do ano, você também tem que planejar as ações que você vai fazer ao longo do seu ano. Por quê? Porque é muito fácil eu me perder, eu esquecer do objetivo dessa ação, eu esquecer atividades importantes. E para planejar de uma maneira fácil essas ações, né, esse seu caminho, eu sempre brinco que tem algumas perguntas que podem te nortear se você não quer fazer um planejamento extenso, se você nem sabe como fazer um planejamento mais adequado. Então, você precisa saber o que eu vou fazer, por que eu estou fazendo isso, como que eu vou fazer, quem vai estar envolvido, quando que eu vou fazer, qual investimento que eu vou precisar e onde isso vai ser feito. Para quem conhece um pouquinho de administração, isso é o 5W2H. Então, use isso para fazer o seu planejamento. Pelo menos isso. Esse é tipo o mínimo. Mas se você quiser se aprofundar aí, tem um pouquinho mais de informações que a gente pode colocar da parte de gestão de projetos para incorporar e deixar esse seu planejamento ainda mais robusto e te dando mais segurança. Um terceiro erro é você não olhar para os seus dados históricos. Pode ser que você não colete os dados históricos, pode ser que você colete, mas na hora de planejar você esqueça deles. Então você traça uma meta que você não vai conseguir alcançar, um objetivo impossível. E o que isso acontece? Lá pelas tantas, você vai ver que você não vai chegar lá, porque é muito difícil, e você pode abandonar o barco no meio do caminho. Nossa, esse caminho é muito... Nossa, aquele destino tá muito longe, é muito complicado, eu não vou conseguir. Então, deixa pra lá. Ou seu próprio time pode se desmotivar. E eles vão te abandonar no meio do caminho. Então, sim, seja muito realista. Olhe os seus dados históricos, veja como que tem sido o seu crescimento, como que está sendo o desenvolvimento dessas métricas ao longo do tempo para ver o que de fato você consegue alcançar. Não vá criar alguma coisa que seja muito mirabolante, que somente à espera de um milagre para você conseguir conquistar. Seja realista. Mas também não precisa ser pessimista de colocar uma meta muito pequena para você alcançar fácil. Se desafie, coloque uma meta que te desafie, desafie o seu time, mas que seja possível de ser alcançado. Quarto erro que você pode cometer é ser poliana demais.
Talvez você já tenha ouvido falar na Poliana Moça, o jogo do contente, todo esse otimismo. Mas o que acontece? A gente precisa ser realista. É legal a gente pensar que vai dar tudo certo? É. Eu mesma uso essa frase com muita constância. De vai dar tudo certo. Mas eu uso um complemento. Nem sempre o certo é aquilo que a gente achava no primeiro momento. Porque imprevistos acontecem, riscos existem. E quanto melhor a gente conseguir mapear esses imprevistos que podem acontecer, esses riscos, e nos preparar para eles, melhor vai ser o nosso planejamento do ano e de qualquer coisa que a gente for fazer ao longo desse ano. Fica mais fácil, a gente já está preparado para esse caos que vai acontecer. Então, se na hora que acontece o problema, você não precisa parar no meio do turbilhão que você vai estar, no meio desse caos todo que esse problema trouxe, você não vai ter que parar para pensar o que eu vou fazer agora. Você já vai ter a resposta pronta e você só vai implementar. Você é muito mais ágil. Você não perde um tempo de maturação, de decisão. Você já sabe o que tem que ser feito. Então, sim, você tem que pensar nas coisas que vão dar errado, nessas possibilidades. Seja realista, não seja poliana. E um quinto erro, que eu já comentei junto do erro 1, é não replanejar a rota. Eu brinco muito que a gente planeja para dar errado. Muito bom nosso planejamento dar errado. Porque quer dizer que a gente está se aprimorando, a gente está melhorando ele, a gente está buscando melhorar o que a gente faz. E tá tudo bem a gente mudar de opinião, a gente ver novas oportunidades. O que a gente tem que cuidar é o destino que a gente está indo. A gente continua indo para esse destino. Eu só vou mudar o jeito que eu vou chegar lá. E para isso é muito importante você ter em mente que ao longo do seu ano, você precisa sentar e rever o planejamento com frequência. Você tem que ter alguns marcos ao longo do seu ano para você rever o seu planejamento e ver se ele ainda faz sentido. Novamente, mantenha o destino, mas mude a condução, mude o caminho. Então reveja o seu planejamento. Não pegue uma ideia fixa de que eu já tinha falado que ia ser isso e eu vou fazer isso até o final. Não. Às vezes vai surgir uma coisa muito mais importante para você. Você vai ver uma maneira diferente, você vai ter um novo conhecimento, uma nova experiência, uma nova oportunidade. Aproveite. Replaneje a sua rota. Mas foco no seu destino. Então, esses são os 5 erros. Recapitulando. Erro número 1. Não fazer um planejamento. Erro número 2. Achar que por ser fácil não precisa planejar. Erro número 3. Não olhar os seus dados históricos e viver como no filme à espera de um milagre. Não faça isso. Erro número 4. Ser a poliana moça, né? Não planejar os imprevistos, acreditar que vai dar tudo certo, vai ser tudo perfeito. Já avisei que não vai ser. Erro número 5. Lembra do Waze. Replaneje a rota. Se permita ver uma rota melhor para você. Que você tem, então, um ano para sua empresa, um ano novo, com o caos mais organizado possível. Ele não vai sumir da sua vida. Você só vai aprender a lidar com ele da melhor maneira possível.